Salve, salve galerinha, professor Romulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula vamos continuar falando sobre forças em trajetórias curvilíneas. Mais especificamente, vamos fazer uma série de exemplos para aplicar aquilo que foi dito na nossa aula teórica anterior, beleza? Então acompanha comigo aí, bora lá! Vamos ao primeiro exemplo. Um pequeno bloco de massa m de 4 kg, preso à extremidade de um fio, descreve, sobre uma mesa horizontal e perfeitamente lisa, um movimento circular de raio r igual a 0,50 metros, com velocidade escalar constante v igual a 3 metros por segundo. Determine a intensidade da força de tração que o fio exerce no bloco. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, isolar o bloco e desenhar as forças que atuam sobre ele. Tá? Então, vou fazer aqui um desenhozinho para representar o nosso bloquinho. E vou fazer as forças. Eu sei que esse bloquinho está sobre uma superfície no campo gravitacional terrestre, então vai ter força-peso atuando no bloquinho e vai ter também aqui, ó, a força normal à superfície, né? Apoio tem força normal. Beleza. Além de ter força normal, este bloquinho está preso por um fio. Então, ele tem aqui, ó, uma força de tração, beleza? Força de tração T. Este meu bloquinho está girando com velocidade escalar constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o módulo da velocidade é constante. Nessa situação, a força resultante que atua sobre o bloquinho que está girando sobre esta mesa é a força centrípeta. E nós vamos ter aqui, então, massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da minha trajetória, que vai ser delimitada pelo tamanho do fio, né? Ali ele já diz para a gente que o raio da trajetória é 0,5 metros. Agora, pessoal, basta a gente substituir os valores na equação e fazer a continha, beleza? Então, peso e normal, equilíbrio, tá? A resultante que está fazendo o papel de centrípeta é a tração. Então, eu vou ter tração igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Aqui, portanto, nós vamos ter tração, vai ser m vezes v ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores, nós vamos ter, ó, massa igual a 4 kg. Então, vamos botar aqui, ó, 4 vezes velocidade, 3 metros por segundo. Aqui, vezes 3 ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que é de 0,5 metros. A tração aqui vai ficar, então, 4 vezes 9 dividido por 0,5. Beleza? Fazendo aí a continha, você vai obter que o valor da tração no fio que prende esse bloco que está girando em movimento circular é de 72 newtons. Beleza? Então, primeiro exemplinho, bem simples, uma das aplicações que eu falei lá na nossa aula anterior. Vamos ao próximo exemplo. Segundo exemplinho, pessoal. Um veículo de massa m de 600 kg percorre uma pista curva de raio r igual a 80 metros. Há atrito de escorregamento lateral de coeficiente μ igual a 0,5. A DOT g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Considere-o um ponto material. Beleza. Primeira coisa que devemos fazer para resolver este problema é desenhar as forças que estão atuando no meu carro, certo? Então, vou fazer aqui um quadradinho para representar este carro. Tá? Então, tá aqui. Ele está apoiado numa superfície horizontal. Então, nós vamos ter a ação da força normal.
temos a atuação também da força-peso. Nós vamos ter a força que prende o carro para que ele não escorregue, e esta força será a força de atrito, tá certo? Então, a força de atrito aqui, ela vai se comportar como a resultante centrípeta, tá certo? Então, tá aí a minha força de atrito. Você tem uma aceleração centrípeta, porque o carro está girando, beleza? Nessa situação aqui, então, olha só. Peso e normal em equilíbrio. Quem representa a minha força centrípeta é a força de atrito, beleza? Nesse caso, a resultante é a centrípeta, porque o módulo da velocidade permanece constante, certo? E quem representa a centrípeta é a força de atrito, que impede com que o carro derrape nessa curva. E aí nós queremos determinar qual é a velocidade máxima que ele pode contornar esta curva sem derrapar. Então, como a força centrípeta é representada pela força de atrito, aqui então nós temos massa vezes a aceleração centrípeta. A força de atrito, então, vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da minha trajetória. Lembrando que força de atrito, a força de atrito nós obtemos fazendo o coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. E no caso em que você está no plano horizontal, a força normal tem módulo igual à força peso, nós podemos calcular a força de atrito, coeficiente de atrito, massa vezes a gravidade. Então, vamos levar esse resultado para a equação que nós escrevemos aqui, ó. Vamos ter, então, portanto, coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Isso vai ser igual a massa, velocidade do carro ao quadrado, essa velocidade que é a velocidade máxima que nós podemos ter para não derrapar, dividido pelo raio da trajetória. Nesta expressão, a massa ó, some, né? Como eu já havia mostrado lá na nossa aula teórica. Isolando a velocidade nesta expressão, o que nós vamos ter? V ao quadrado. O R que está aqui embaixo, ó, dividindo, vou jogar ele para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Então, aqui nós vamos ter coeficiente de atrito vezes o raio vezes a gravidade. Aí eu tenho que tirar a raiz quadrada, né? Porque V está ao quadrado. Então, V será a raiz quadrada do coeficiente de atrito vezes o raio da trajetória vezes a aceleração da gravidade. Agora é só substituir os valores e fazer a continha, pessoal. Então, você tem que ver, vai ser a raiz, coeficiente de atrito. Vamos encontrar os valores aqui no texto. Ó. Coeficiente de atrito, 0,5. O raio da trajetória está aqui. Ó. A curva tem raio 80 metros e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto, substitui os valores agora. Aqui eu tenho 0,5, o raio 80, a gravidade 10. Então, aqui nós vamos ter 0,5 vezes 80 vezes 10. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 400. A velocidade, então, fazendo a raiz quadrada aí de 400, nós vamos ter velocidade máxima 20 metros por segundo. Beleza? Então, esta é a velocidade máxima que meu carro pode passar pela curva sem escorregar. A gente está mais acostumado em visualizar a velocidade em km por hora. Então, para a gente ter uma clareza maior, a gente pode transformar essa velocidade para km por hora. Como é que eu faço isso? Multiplico isso aqui por 3,6. Aí eu vou ter esta velocidade máxima em km por hora, com um valor então aí de 72 km por hora. Esta é a velocidade que o carro pode passar pela curva sem escorregar. Beleza? Então, finalizamos aí o segundo exemplo. Vamos agora, pessoal, ao nosso
último exemplinho desta aula. Um corpo descreve um movimento num plano vertical no interior da superfície esférica de raio igual a 2,5 metros. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, esse problema está tratando para a gente do globo da morte. Tá certo? Vamos fazer, então, a representação dessa superfície esférica aí, né? O meu globo da morte. Vou desenhar aqui. Então, tá aqui o círculo representando aí o nosso globo da morte. Ele quer saber a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície da esfera. Então, nós vamos analisar quando o corpo estiver aqui, ó, neste ponto aqui, que seria o ponto mais alto da minha trajetória. Aqui eu sei, desenhando as forças, que eu tenho, apontando para baixo, a força peso, né? Gravidade puxa sempre a gente para baixo. E temos aí a força de contato, que é a força normal. Tá? Então, também aponta para baixo aqui a força normal. A força peso mais a normal, ela vai representar para a gente a resultante centrípeta, tendo em vista que eu vou contornar este globo da morte com uma velocidade de módulo constante, beleza? O valor da velocidade permanece constante. E aí a gente sabe, então, que a força resultante é centrípeta, e essa força centrípeta a gente determina fazendo a massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta, portanto, vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, tá? O raio da minha trajetória. Essa força centrípeta, nós vamos determinar ela, ó, fazendo a soma do vetor força normal mais a força peso, beleza? Mas o que acontece? Eu quero passar neste ponto com a menor velocidade possível, beleza? O que vai fazendo com que, se eu vou diminuindo a velocidade, a força normal ela vai diminuindo até eu atingir a velocidade mínima. E quando isso ocorre, a força normal aqui, se eu tenho uma velocidade mínima, a força normal neste ponto é igual a zero. Tá? E aí nós vamos ter a expressão escrita da seguinte forma. A força normal mais o peso vai ser igual a m vezes v. Essa velocidade é a mínima ao quadrado dividido pelo r. Aqui nós vamos tirar a força normal, porque eu quero a velocidade mínima, então a força de contato é zero. Lembrando que a força peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. Substituindo aqui os valores, nós vamos ter m vezes g igual a m v ao quadrado mínimo dividido por r. Nesta expressão, a massa sai, tá? E aí, vamos isolar a velocidade mínima. O que vai ser essa velocidade mínima? Ela vai ser a raiz quadrada de r vezes g. Agora, o que a gente precisa fazer é substituir os valores. E aí, nós vamos obter a nossa velocidade mínima. Então, o raio, segundo o problema, olha aqui, ó, o raio é igual a 2,5 metros. E a aceleração gravitacional local é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, a gente só substitui, ó, 2,5 vezes 10. Eu vou ter aqui, então, que a velocidade mínima vai ser a raiz quadrada de 25. E isso aqui, então, vai dar aí para a gente 5 metros por segundo. Beleza? Estes 5 metros por segundo, se você quiser saber em quilômetros por hora, você pode multiplicar isso aqui por 3,6 e você vai obter velocidade mínima igual a 18
km por hora. Esta é a velocidade mínima que o corpo tem que ter para contornar esse globo da morte, né? Para contornar esse globo da morte sem que nessa posição aqui que a gente desenhou, ele caia, beleza? Então era isso aí, pessoal, para a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.